Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Como foi na provinha ontem? Espero que esteja sido tudo bem, porque estava bem facinho, né? Então vamos lá na nossa apostila de ciências, na página 10. Capítulo 3. Diferentes estados físicos da água, sólido, líquido e gasoso. Texto e contexto. Você sabia que a água pode ser encontrada em diferentes estados físicos? Então aqui nós temos uma imagem, ó, líquido, né? Que é a água que sai da torneira. Sólido, que é a água que transforma em gelo. Então a água coloco nas forminhas e coloco no freezer, ela vai se transformar em gelo. Então ela vira sólido. E o gasoso? O gasoso é quando eu coloco a água lá no fogo e ela começa a ferver e sai aquela fumacinha, né? Então ela tá saindo vapor gasoso. Aqui nós temos uma mão na massa e vocês vão fazer em casa, tá? Com tarefinha, vocês vão fazer essa mão na massa aqui em casa e depois vão falar para a professora como foi. Foco em ciências. Registre nas linhas a seguir as diferenças da água em relação a cada um dos seus estados. Então vocês vão registrar aqui a diferença em cada um dos seus estados. Então, o estado líquido. Qual é o estado líquido? É a água da torneira, dos rios, né? Lagos, dos mares. O estado sólido. Então, qual que é o estado sólido? Gelo, a geladeira, né? E o estado gasoso? É o vapor que sai da panela, né? Quando fervemos a água, aquele vaporzinho que sai. Então, vocês vão registrar aqui os 3 estados, tá? Então aqui, consolidando o conhecimento. Como observamos nesse capítulo, a água pode ser encontrada em diferentes estados: físico, sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, ela possui forma como, por exemplo, os cubos de gelo. Isso acontece porque, devido à temperatura, as moléculas da água encontram-se muito próximas. No estado líquido, a água não possui forma própria e adquire o formato do recipiente em que se encontra. No estado gasoso, pelo fato de as partículas da água estarem afastadas umas das outras, a água também não possui forma definida. Ela pode passar por várias transformações, tais como: a água da torneira, quando colocada no congelador, passa do estado líquido para o sólido. O gelo, ao ser retirado do congelador, volta para o estado líquido, porque quando nós tiramos o gelo do congelador, ele derrete, então ele volta para o estado líquido. A água, quando fervida, passa para o estado gasoso. Após alguns instantes de repouso, o vapor da água fervida volta ao estado líquido. Então, vocês observaram que todos voltam para o estado líquido, né? Então, aqui, revise o que aprendeu. Observe as situações abaixo. Então, aqui, nós temos o cubo de gelo, aí ele está derretendo, né? O estado físico da água está mudando. Indica as transformações em que cada quadrinho acima. No primeiro quadrinho, ele é o estado sólido, né? Que é o cubo de gelo. E no segundo é o estado líquido. E no terceiro quadrinho é o estado gasoso, ó, tá? Saindo a fumacinha, então está no estado gasoso. Então é sólido, líquido e a letra C, gasoso. De acordo com o que é mostrado no primeiro quadrinho, pode-se dizer que depois de algumas horas no congelador, a água vira... O que a água vira? No congelador ela está virando gelo, né? Podemos afirmar que apenas a água se transforma em gelo. Indique outra substância que se transforma em gelo. O gelo é feito da água, né? Então, só a água que se transforma em gelo.
De acordo com o terceiro quadrinho, a água vai para a atmosfera em forma de... Ela vai para a atmosfera em forma do quê? Então, ela vai subindo em forma de vapor, né? Quando ela tá fervendo, ela tá subindo aquela fumacinha em forma de vapor para a atmosfera. Então, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, aqui, estado líquido. Qual que é o estado líquido aqui? Nós vamos colocar em que quadrinho? No quarto quadrinho lá, ó. Águas dos rios, mares e lagos. Então, aqui. O que mais nós vamos colocar? No número 1. A água adquire o formato do recipiente em que se encontra. Então, aqui. No quarto quadrinho e no último, a número 1. E a número 2, estado gasoso. É o primeiro quadrinho, ó lá. Partículas da água afastadas umas das outras. Qual é o outro que nós vamos colocar? Lá embaixo, ó, água em forma de vapor. Número 2 também. E a 3, estado líquido. Água em forma de gelo. Estado sólido, desculpa. Água em forma de gelo, número 3. Qual mais? Moléculas de água muito próxima, também número 3, né? Então, aqui vai ficar a nossa numeração. 2, 3, 3, 1, 2, 1. Tá? Na 6, complete o texto a seguir com as palavras deste quadro. Então, aqui nós temos no quadro escrito estados físicos, água, sólido, líquido e gasoso. Então, nós vamos completar aqui. A pode ser encontrada em diferentes... Quem pode ser encontrado em diferentes o quê? A água, né? Pode ser encontrada em diferentes o quê? Estados físicos, né? Aí aqui, o gelo apresenta-se no estado o quê? A água dos rios e mares encontra-se no estado do quê? E o vapor então aqui, nós vamos completar com sólido, líquido e gasoso, né? Na 7, neste caça-palavras, encontre e pinte o nome de 3 estados físicos da água. Então, vocês vão encontrar aqui nesse caça-palavra 3 estados físicos da água e vão pintar. E aqui, o que você aprendeu? Então, aqui você vai escrever o que você aprendeu dessa aula de hoje, tá? E nós temos aquela atividade também do estoura balão, né? As mamães pegaram lá na escola, que a professora deixou. Então, cada balão, dentro de cada balão tem uma charadinha. Então, vocês vão encher o balão, estourar e vão decifrar as charadinhas que está lá, tá? Vocês vão mandar para a professora ou por escrito ou fazer um videozinho, mas eu quero ver a atividade feita por vocês. Combinado? Então, até amanhã. Nossa aula Zoom amanhã, hein? Então, até amanhã e fiquem com Deus.